Olá, tudo bem? Essa é a nossa terceira videoaula do processo de gestão de contratos de serviço. Eu vou iniciar dando um overview sobre as duas primeiras videoaulas e o que nós fizemos, para que hoje a gente possa apresentar os resultados para uma empresa que trabalha com gestão de serviços através de contratos recorrentes ou somente prestação de serviços. Nos primeiros vídeos, nós abordamos toda a parte de cadastro. Então, no primeiro vídeo, nós trabalhamos a inserção de todas as informações dentro do sistema, como cliente, ordens de serviços programadas, previsão de recebimento e outras informações. No segundo vídeo, nós fizemos todo o processamento, ou seja, nós simulamos uma execução de operação de uma empresa de prestação de serviços, onde pegamos uma ordem de serviços, enviamos ela para a execução de um técnico, retornamos essa ordem do técnico para o sistema com as informações e fizemos o faturamento e, consequentemente, a emissão do boleto bancário para o recebimento. Hoje, na terceira videoaula, nós vamos apresentar os resultados, ou seja, os relatórios que o W Corp nos oferece perante todas essas possibilidades de gestão de contratos e gestão de serviços dentro da área financeira também do sistema. Então vamos começar navegando até o menu Relatórios. E aqui a gente vai primeiramente visualizar o relatório de estoque de materiais. E por que o de estoque? Porque dentro do relatório de estoque, nós podemos visualizar o material que nós utilizamos programado para a nossa ordem de serviço. Por exemplo, nós trabalhamos com esse equipamento aqui de simulação. Então, este equipamento, a gente vai selecionar ele, vai pesquisar, e dentro desta pesquisa, o resultado que vai ser apresentado para nós é qual é a quantidade deste material que nós temos em estoque. Então, nós temos disponível para ser utilizado 4 unidades e fisicamente 10 unidades. Ou seja, nós atribuímos 6 unidades desse material dentro das ordens de serviço. Vamos fazer uma rastreabilidade e identificar quais ordens de serviço estão com esses 6 materiais adicionados? Então vamos lá. Nós navegamos até o menu Materiais, Materiais. Vamos selecionar o nosso equipamento. Neste equipamento, nós vamos navegar até a aba Estoque e vamos navegar a subaba Empenho e clicar em Consultar. Ok, então neste momento nós temos o ID de todas as ordens de serviço que estão requisitando aquelas 6 quantidades em estoque de reserva. Perfeito? Legal. Bom, isso é o primeiro relatório que o sistema nos apresenta com relação à parte de estoque de materiais que estão relacionados a serviços, ok? Esses relatórios também podem ser utilizados para os outros processos do sistema, mas a gente vai focar aqui só na parte de serviços. Outros relatórios que a gente pode apresentar também é o relatório de ordem de serviço. Dentro desse ordem de serviço, eu vou visualizar junto de vocês o ordem de serviço sintética. Então, por exemplo, eu quero saber para todos os meus clientes com data planejada quais são as ordens de serviço que foram executadas ou estão para ser executadas dentro desse período de mês. Eu vou pesquisar. E nesse momento eu consigo visualizar que há uma ordem de serviço. Ela está já com o status finalizado e com o valor total. Legal, vamos aumentar um pouco essa pesquisa para a gente poder ter mais informações aqui? Então eu vou colocar um período de 1 ano. E vou pesquisar. Ok, então dentro do período de 1 ano, está agrupado por dia, vou melhorar essa visualização, vou pedir para agrupar por cliente e pesquisar novamente. Ok, então dentro deste cliente, que é o nosso cliente de teste, o relatório nos apresenta todas as ordens de serviço com data início e data fim programadas, valor total e o status que cada uma se encontra. E, inclusivamente, o responsável por cada ordem de serviço. No final desse relatório, ele dá para a gente uma soma total e um número bem importante, que é o ticket médio de ordem de serviço referente a esse período selecionado e essas ordens que foram trazidas, ok?
Bom, agora a gente vai navegar até o relatório de serviços realizados. Esse relatório, ele dá uma série de informações para nós. É um dos que eu considero mais importante em toda a rastreabilidade de serviço. Eu vou pegar um período maior aqui também, para que a gente tenha bastante informação para pesquisa, e vou clicar em pesquisar. Bom, então o que a gente visualiza? Referente ao contrato, né? Porque esse relatório são serviços executados por contrato. Então, referente ao contrato que a gente está trabalhando desde o início, eu consigo visualizar todos os serviços programados dentro dele. Essa primeira ordem de serviço aqui do ID50, ela é uma ordem que ela já está com status finalizada. Por esse motivo, as horas trabalhadas já foram calculadas. As horas trabalhadas são calculadas com base na data-hora de planejamento, de execução, desculpa. Então, é com base na data-hora de execução dentro do serviço, ele é calculado qual é o total de horas trabalhadas. Eu posso fazer diversos filtros aqui. Eu posso filtrar por contrato, eu posso filtrar por executor, e por executor se torna interessante uma visão da empresa, pois a gente consegue saber qual é a quantidade de horas realizadas desse executor dentro da disponibilidade de horas que ele tem para ser trabalhada dentro de um período. E em cima disso, a gente fazer algumas avaliações de eficiência e produtividade, tá? Por serviço. Podemos selecionar por tipo, enfim, tem uma série de pesquisas aqui que nos trazem essa informação bem clara dentro desse relatório. Tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês o relatório de contratos. Ele é o consolidador de todas as informações que a gente lançou dentro desse contrato. Então, vou selecionar o meu contrato, vou clicar em pesquisar. Legal. E aqui eu tenho todo minha ficha de contrato, né? Então eu tenho os dados do contrato, de início e fim planejado, quais foram os materiais previstos dentro desse contrato e o valor previsto que eu estava colocando dentro do planejamento, quais são as fases do contrato, então aquele planejamento de atividades, quais são as compras que foram realizadas, quais são as ordens de serviço e status que elas se encontram cada uma delas, ok? Legal. Tem mais um outro relatório de contrato que eu acho interessante, que é o de Gantt. O Gantt ele vai apresentar para a gente uma informação referente a quais são as atividades e qual é a execução planejada ou realizada de cada uma delas. Então eu vou pesquisar, ele mostra isso em uma linha de tempo para nós. Então as atividades que eu tenho são planejamento do contrato, execução e o resultado. Então, o nosso planejamento que foi feito no vídeo 1 está ok, a nossa execução também está ok, e agora o resultado, planejado para essa data, ainda não foi dado como realizado. Então, eu volto aqui no módulo de fases de contrato, dentro de contratos, vou marcar como finalizado essa atividade, a gente está realizando ela hoje, resultados do contrato, data de início realizada foi hoje, ok? E finalizado também na data de hoje, porém no horário que a gente está agora, 9h30. Concluído, salvo, legal, ótimo. Vamos pesquisar novamente esse mesmo contrato? Pesquiso, então eu tenho as minhas duas primeiras fases e a última fase, que agora ela foi realizada, ok? Bom, outro relatório que a gente tem dentro desse recurso todo de contrato, desses processos, são os relatórios financeiros, para a gente poder saber, dentro daquele planejamento de contrato, tudo que foi recebido e o que tem a se receber ainda e se tem algo pendente, tá ok? Então, agora a gente vai apresentar os relatórios financeiros. Então, eu vou vir aqui dentro do menu Contas a Receber, no relatório, e vou selecionar tudo que eu quero visualizar de receita do meu contrato, ok? Vou pegar um período maior, vou pedir para agrupar por mês e quero saber a situação de todos os registros, tá? Os que foram pagos e os que estão em aberto ainda. Ok, legal. Então, olha só, esse relatório me apresenta por grupo de meses, que foi o agrupamento que eu pedi, então em cada mês, o quanto eu tenho a receber e qual o status de cada um. Eu vou mudar um pouco essa visualização para facilitar um pouco. Então, eu vou pedir para agrupar por cliente. Vou clicar em pesquisar. Legal. Então, esse relatório me apresenta aqui, no primeiro registro, o ID 1156,
que eu já tenho uma receita realizada desse contrato. A data de vencimento dele era dia 31/5, porém o pagamento foi dia 27. Houve uma antecipação desse pagamento. Legal. Os próximos contratos estão com data de previsão aqui visualizadas e com isso eu tenho todo o meu histórico financeiro com base no planejamento que a gente fez. Lembrando que o planejamento desse vídeo e desse processo foi feito em cima de lançar as previsões de receitas no financeiro, mesmo sem a gente executar os serviços. Por quê? Porque nós temos um contrato firmado de 1 ano, essa é a simulação que nós fizemos. E nesse contrato eu tenho uma previsibilidade de receita mensal recorrente. Ok? Então isso faz sentido eu ter aqui dentro do meu relatório financeiro para que eu possa visualizar outros relatórios de fluxo de caixa, demonstrativo de resultados, por exemplo, e olhar num cenário futuro. Ok? Bom, com esse relatório a gente consegue demonstrar a eficácia e eficiência de todo o processo de gestão de contratos de serviço recorrentes ou não. Se a sua empresa não trabalha com serviços recorrentes, trabalha com serviços esporádicos, ela também pode usar esse módulo do WCorp para poder gerenciar e controlar as operações. Tá? É óbvio que existem particularidades de cada empresa e isso faz parte do negócio e é onde a gente faz o entendimento junto de uma visita técnica comercial para poder fazer um alinhamento junto do cliente de quais são as necessidades e como o WCorp vai fazer essa aderência junto aos processos de cada empresa. Eu agradeço vocês terem visualizado esses 3 vídeos, espero que isso tenha sido um conteúdo de qualidade para vocês. Nós aqui nos dedicamos para poder passar um conteúdo realmente que seja interessante. Não deixe de curtir nossa página, seguir o nosso canal. A gente posta vídeo constantemente sobre conteúdos de gestão, software de gestão empresarial e ERP. Muito obrigado e até a próxima.